Vamos pra ela. A atual campeã, e não só isso, a atual tricampeã do CBLOL. A única consecutivamente 3 vezes campeã, Lauducha, que manteve o seu time inteiro, menos o suporte. O Cels foi para a Kabum ficar milionário e entra o Redbert, cara. A gente tava falando disso mais cedo também, né? Deve vir muito em breve aqui, quando ele se sentir mais à vontade, quando ele se sentir que tá no momento, já falei com ele. E mesmo com a saída do Cels e com a entrada do Redbert, eu coloco a Loud como um dos grandes times do CBLOL. E mais do que isso, pra mim eles ainda são favoritos ao título. Eu acho que é difícil você não falar isso. Pô, porque... Assim... Cels, melhor jogador do último CBLOL. Não tem dúvidas com relação a isso. Mas eu acho que o Redbert pode, entrando num time que tem essa estrutura, jogar tanto quanto. Então. Redbert é um baita jogador, mano. Teve um trajeto aí meio conturbado no último ano de carreira. Mas a gente não pode esquecer do que ele já fez. O Redbert, ele é um jogador que, pra ele tirar o melhor dele, ele precisa estar à vontade com o time. Uhum. Ele é muito, como o chefe colocou, ele é muito cuidadoso, ele também ele é uma esponja para o ambiente, ele é muito sensível. Emotivo, né? Ele é muito sensível às coisas que acontecem. Então, os times que ele se sentia bem ou que ele se sentia conectado são os que ele jogou melhor. Os times que ele não sentia isso foram momentos da carreira dele onde ele não foi tão expressivo. No caso da Kabum foi um caso esquisito, porque deu tudo errado. Mas, eu, sinceramente, eu não me preocupo. Minha preocupação é totalmente zero, é quase negativa em relação ao Redbert. Porque pra mim ele vai desempenhar. Também. Não é... Nossa preocupação é a mesma. Absolutamente não é essa preocupação. Inclusive, o melhor desempenho recente do Redbert foi Foi Flamengo, não foi? Flamengo. Antes da Kabum, foi Fúria. Não, foi Fúria. Foi Fúria. Foi Fúria. Foi Flamengo, não. Foi Fúria. No começo da Super Fúria, eu acho que talvez o principal jogador deles era o Redbert. Ele era mais estável. Eu tenho uma memória dessa Fúria que ela conseguia roubar jogos por causa do Redbert. Era isso. Roubar jogos que eu digo é tipo assim, o jogo tava perdido, eles pegavam a vitória de volta no engage dele de Hell, no momento de alistar, que ele pegava um flanco. Eu tenho essa memória. Tinha isso sim, tinha vezes que a Fúria perdia, apesar de uma ótima partida do Redbert. Ele... Tinha isso, falava assim, pô, a Fúria perdeu esse jogo, porém o Redbert jogou pra caralho. Tinha isso aí. E sendo bem sincero, olhando os champions ali do meta de suporte, eu vejo são champions que ele domina, é um meta que parece que é muito mais de acordo com ele. O Rout é um cara que tem uma laning phase muito boa, a gente viu lá no Mundial ele sendo absurdo. Então, eu vejo que tá tudo conspirando, na verdade, a favor do Redbert. Você me convenceu, chefe. Aqui na mesa, no ano né? passado, eu tava muito preocupado, eu pensava, pô, mas acho que o Damage faz mais sentido, o Redbert não gosta tanto de mídia. Mas você me convenceu de que pro Redbert essa oportunidade, ela é God's given, né? É uma bênção divina que chegou. E eu acredito. Agora, você me convenceu e eu cada vez mais fui acreditando nisso. Pra mim, Redbert, torcedor da Loud, é zero problema. Vocês não tem que preocupar com isso. A preocupação pra mim é outra, que é o papo que a gente tava tendo antes. Que assim, duas grandes preocupações. Que a Loud é candidata ao título, eu concordo 100%. Inquestionável. Acho que quem não falar é doido. Maluco, sim. Mas existe uma ameaça a todo time que está desenvolvendo uma dinastia, que é que cada vez que ele ganha, a próxima, teoricamente, é mais difícil. Sim. Porque o time tem um desgaste natural. Tanto o desgaste interno, quanto o desgaste estratégico também, que todo mundo vai entendendo como é que ele joga. Começa a entender e você sempre tá desafiando. Ficar no topo é mais difícil. Então isso já pega porque é a quarta vez, né? 4 campeonatos seguidos. Os contenders já não são mais os mesmos, porque os outros times já mudaram bastante, literalmente. Sim. E a gente teve um desgaste que é memorável, que tem que falar, que foi o do Croc no Mundial. Que assim, já tinha rolado algumas vezes do Croc, mas aquele ali foi um desgaste real. Dá pra perceber que foi. Ele falou isso publicamente. Exatamente. Então, eu vejo que está um cenário que talvez seja menos propício pra esse título como era antes. Pra ser bem sincero, o segundo e o terceiro título, principalmente o segundo, era tipo assim, a gente olhava e falava, a Loud vai ser campeã de novo. Tipo, era essa sensação de... Ai, meu Deus, a Loud vai ser campeã. Olha o tricampeonato, olha o tricampeonato. Agora eu falo, pô, a Loud, ela é grande favorita. Sim, contender. Mas forte. tá cada vez mais difícil. Exatamente. E tem, talvez, o ponto-chave, que é o do Stardust. Esse aí é o big deal. Assim. Que é a situação do Redbert reversa. É tipo a cara. mesma situação, só que...
Eu já Assim. tive nessa situação, chefe. Eu juro por Deus. Eu já tive essa situação em 2017 na Kid. Eu sei o feeling, eu sei a sensação. Eu queria muito, que eu sei, o PH que vai vir aqui, né? Eu queria que o Jean dos Estados Unidos, né? Muito difícil. Eu quero fazer um podcast com ele quando a gente for lá. Porque eu sei que nessas decisões mais estratégicas, coisa e tal, é muito o Jean. O PH, ele tem uma função muito mais administrativa, de guia, né? De ver como é que as coisas estão funcionando, prover, né? De estar junto. Mas eu queria entender realmente o porquê dessa escolha. Porque eles saem de um padrão completamente diferente. Eles saem de um padrão que era os 5 jogadores do time, autossuficientes, tem liberdade pra montar. O Belzi, ele tava lá pra ser Um organizador a linha da guia, parada. coisa e tal. E você traz um cara que a gente sabe que ele já veio aqui no programa, ele já falou, o time dele falou que ele é... Você já trabalhou com ele centralizador. Existem 2 tipos de treinador, né? Aí você tem... Não é um espectro necessariamente aqui, você tem as coisas entre, mas o treinador, ele tem, pra quem é de casa, pra entender perfeitamente isso, existem treinadores que eles têm características do jeito que eles querem que o time jogue e não abrem mão. Então ele faz os jogadores se adaptarem a ele. Existem treinadores que são o contrário, que eles se adaptam aos times. E tem times que precisam de jogadores, treinadores que vão impor jogo, tem times que precisam de treinadores que vão se adaptar. Teoricamente, a Loud, nesses últimos anos, demonstrou ser um time que, na verdade, o treinador fazia a segunda opção. Se adaptava aos jogadores que têm muita individualidade. Justamente o Stardust talvez seja o maior exemplo que eu convivi na minha carreira do cara que impõe o ritmo de jogo dele. Aham. Então, é uma mudança que ela parece contraintuitiva. Por outro lado, se a Loud visualizou que o único jeito deles crescerem e de melhorarem o jogo deles seria quebrar o padrão e construir um novo, aí faria sentido. Porque se você quer quebrar o que você tem e reconstruir, o Stardust é literalmente o contrário, e é um cara que passou por T1, que passou por times muito, 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 assim, expressivos, um cara muito bem conectado. Então você vai pra um caminho coreano de jogar, que é completamente diferente do que a Loud joga. Completamente. Então, ou é o fim de uma dinastia, ou é o começo de uma dinastia ainda maior, porque se de fato funcionar, rola. Minha sensação, chefe, perigoso. Minha sensação é dúvida extrema. Mas qual que é o momento de carreira do Stardust? Porque E lembra que aí entra a vírgula final. Que o momento é complicado, né, Preto? Porque é isso, né? Ele veio pro Brasil dessa vez aí, pra Los, porque deu errado uma negociação que ele ia pra outro país. Sim, ele ia para os Estados Unidos. Então a gente imaginava que, pô, ele ia ficar esse ano aí ele ou continuaria com o contrato dele, ou voltaria pra um mercado, né, com mais grana e Tier tal. 1. É. E aí ele, de repente, continua no Brasil e em um outro time. Então, o que a gente tem na cabeça? Que provavelmente... É que não é um outro time, né? Vamos com calma. É a Loud. Não, mas tudo bem, mas é o que se a gente tá falando de... Não tô comprando a Loud com os times brasileiros, tô comprando a Loud com o mercado de leque, com o mercado de Coreia. É que, assim, E a gente sabe que a Alec não é. A gente sabe que a Loud não é rasgadora de dinheiro também, não né? é de jeito Exatamente. nenhum. Eu tô falando mais assim. Que, Eu acredito que ele não tem mercado mais. Então, é que é muito forte falar isso. Mas eu acho que independente disso, a minha preocupação, a minha grande dúvida é o sentido. Porque foi como a gente tava falando aqui. Antes, o Belzi, junto com a Mítica, o Shaquin, eles trabalhavam como uma linha guia. Os jogadores traçavam a ideia e a comissão trabalhava para aquilo tornar-se realidade. E trabalhavam muito bem. Eles davam as opções, davam as informações, via como é que tava jogando, compunham ideia. O Stardust, ele trabalha com colocação de ideia. Ele fala, o jogo é esse. E a galera joga. Então, assim, você sai de 8 para 80, eu queria entender o porquê dessa tomada de decisão. Eu falo mais. Quando eu trabalhou junto no Flamengo, foi a época que as barricadas começaram a existir. Foi a primeira vez. Eu lembro que no primeiro jogo que ele viu as barricadas, ele falou o que a gente queria que a gente fizesse, só queria que a gente fizesse aquilo. E agora a gente tá tendo uma grande mudança de novo. Então provavelmente ele vai achar o caminho dele e ele vai querer que o time jogue naquele caminho. O que por um lado é bom também, né? Porque teoricamente ele vai dar um direcionamento bem cedo. Mas é conter cachorros loucos, né? Não é necessariamente até que ponto você conter a loucura que funcionava é um ponto positivo. Também não sei. E aí, sobre o que o Preto falou, eu não acho que não ter mercado é muito forte. Eu acho que assim... Eu digo nessa janela. Talvez nessa janela e tal, mas eu... Assim, um cara, sinceramente, que... Vocês acham que o desempenho dele no Brasil, no ano passado, impacta na visão? Não. Sim. Impacta no que a galera viu dele? Lá Então, fora? É.
Sim, mas acho que não a ponto de acabar com as chances é, dele. é. Acho que ele teve. Mas assim, eu acho que é outra parada. Pra ele, a aposta tem valores muito altos. Porque ele vem pra luz, ele tem um budget absurdo durante o Por ano. que isso? Porque assim, você pensa em ser um dirigente de um time gringo, você acompanha o Stardust, você tem o Stardust no seu radar. Você fala, pô, ele foi pro Brasil e ele foi com Lava e com Hirit. Vai copar, né? Ele vai copar. Aí fala, não. Caiu Ele ficou em terceiro. Ficou em terceiro. Ah, ele tá aí o segundo split. Ah, o Ele Hirit saiu fora. Ele Mas- foi o responsável pelas mudanças de acordo com a Losden, foi o responsável. E aí, o que aconteceu com ele? Então, irmão, deu um ruim. Trouxe um cara que não rolou e tal. Enfim. Eu acho que Né? Não fica É. estranho pra quem tá olhando de longe? Fica, E fica. pro Stardust, ele entra na situação que eu falei que eu já passei, que eu acho uma situação muito esquisita. Que é quando você... Ele está bem, é um ótimo treinador, querendo ou não, mas que vem de resultados não tão bons, Sim. e ele entra no time que foi 3 vezes campeão. Ou seja, é meio que o público, e é natural, na realidade, você olhar que, cara, se der errado, o que mudou? Você olha pra ele, porque é um cara... Porque, pá, beleza, o Redbert mudou. Tá, mas a gente vai ver no gameplay, tipo, é expressivo. O Herbert já foi campeão. Mas assim, se o Redbert for ruim, isso se expressa no jogo. Aham. Tipo, você vê, ele tá jogando mal. Agora, se o time não tá jogando, o time não está rodando, fala, pô, o que mudou foi o cara que é centralizador Uhum. e que vem de um ano ruim. E é Então, Ou se o Stardust meteu o louco e falou assim, eu vou pra lá, não vai. os caras se viram, eu vou ficar na maciota. Stardust? Olha, assim, eu tive com ele por 2 meses. Você não viu ele aqui no programa? O cara Sim. teve um filho falando de gameplay. O dia- cara o tava dia que eu- puto, O dia que eu puder contar o que aconteceu no Flamengo, que você já sabe parte, inclusive. Sei, mas por que você não pode ainda? Ainda não. Ainda não. Ele tá ainda aí. Deixa. ele tá aí. Por exemplo, tem alguns jogadores que não podem mesmo me falar. Porque, por exemplo, no Cebolão, É ruim, né? eu tava com... Não, mas tem uma galera que não pode mesmo. Eu tava no Cebolão com a galera. Tem uma galera que não É, pode legalmente. E aí tá eu ligado? falei assim, não sei quem. Uma galera veio pra mim, Chapéu, eu quero ir. Eu falei, vamos marcar. Aí alguém falou assim, leva ele, porque ele tem muita coisa pra falar. Aí ele falou assim, porra, tenho muita, mas eu só posso te falar daqui a 5 anos. Eu falei, tá louco, por quê? Eu assinou Caralho. NDA. Mas de tudo isso? NDA de 5 anos. Ele falou, Chapéu, 5 anos, cara. Tem um NDA aí que é um NDA que abria Mas um ele falou capítulo. assim, mas quando acabar, Porra, quando O- acabar, acabou o que eu vou falar. eu É já vou brutal. estar... Então, assim, como? A situação do análise do Redbert é qual? O Redbert não tem nada a perder. Ele só tem a ganhar indo pra um time tricampeão que pode voltar ele ao melhor prime. O Stardust tem tudo a perder. Porque se Sim. não der certo aqui, A culpa é dele. a culpa vai ser dele indiretamente, porque é como a história se coloca. É, mesmo que a culpa não seja dele, A culpa vai parecer ser dele. A culpa é dele, tá ligado? Então, a culpa vai ser colocada É nele. muito estranho isso, mas as narrativas são construídas assim. E, de novo, é a movimentação mais estranha que eu vi a Loud fazer nos últimos tempos. Pode ser uma movimentação genial, pode ser que, Sim, tipo assim... eu só quero entender, porque eu não entendo. Eu só queria entender. E sabe quando que a gente vai entender se deu certo ou não? Depois de umas 2 semanas. Se Não, a gente vê mas- o time rodando, dá pra saber se tem o dedo do Stardust ali direto, ou se ele realmente vai se adaptar ao time, que é muito difícil. Quase O impossível. que eu. Não, assim, eu vou. Quando vai ter no Media Day lá no CBLOL, eu vou colar lá no dia da Loud e vou perguntar pros moleques. Eu vou falar assim, por quê? Eu quero entender. Eu só queria entender o sentido. Entendeu? Sim. Porque tem que ter. Mas eu não tô conseguindo enxergar. Esse que é o grande ponto. Até porque existe um jogador em específico que eu acho que vai fazer os cabelos do Stardust caírem, O que é o robô. robô. Porque É pra ele mesmo que eu vou perguntar. a analogia que o Stardust faz, a primeira analogia que ele fez pra mim, quando eu perguntei, Stardust, como, lá no começo, como que você visualiza o... Acho que ele falou aqui também, mas ele foi a primeira coisa que ele me falou no Brasil. Pra mim, o que eu faço como treinador é uma expansão do que eu fazia como jogador de StarCraft. Aí como assim? Que ele falou isso aqui? Acho que não falou não. Falou? Não, eu não lembro, acho que não. Ele falou que pra ele, o time ideal dele era como se ele tivesse 5 unidades no StarCraft e que eles se moviam de forma sincronizada pra fazer a melhor estratégia possível. Tá bom. Entendi. Então, aí digamos que o robô ele vai ser o herói, né? O herói do Warcraft 3 que faz tudo diferente e que faz o que tem que ser feito, entendeu? Uhum. É- Entendi. É muito O robô pode comprar a vibe do cara. que é o que eu falei. Se a ideia da Loud e dos jogadores, se os jogadores, por exemplo, chegaram e falaram,
sei lá, juntaram e falaram, pô, a gente quer um treinador coreano que vai impor, porque a gente acha que a gente não vai ser muito melhor pra fora se a gente não tiver um jeito diferente de jogar. Por que eles podem chegar nessa conclusão e falar assim, ó, como material humano, como dedo, a gente tá pica. A gente precisa de alguém que dê o direcionamento estratégico. Que foi o que o Vinícius Gustavo acabou de mandar de superchat aqui, nesse exato momento. Ele sincronizou com o pensamento que vocês colocaram aí. Aí, ó. Ele falou, Aí. olá pessoal do MD3, acho que eu entendo o sentido da Loud. Nesse Mundial ficou visível que o conhecimento estratégico não estava bem no nível Worlds. Revolta e Tocas mostrou bem o problema das lives e também teve o mental. Então, o Vinícius aqui tá colocando que talvez eles já estejam, eles estão meio que skipando o CBLOL, tá ligado? Dizer assim, não, o problema é lá fora. Sim. Aqui a gente se vira, precisamos de auxílio internacional. Se for isso, genius move. E é Ok. um pensamento muito legal, assim. Primeiro porque aceita a ajuda, né? A colaboração que um profissional que nem o Stardust pode trazer. E aí fica perfeito, porque assim, eu acho que o cara é pica, tá? Ele eu tô falando, eu trabalhei com o cara, posso então, garantir. eu acho que você pega 5 ótimos jogadores e que estão dispostos a aceitar a orientação do cara, eu acho que tem tudo pra... Vou deixar Sim. um parêntese. Tecnicamente, ele é muito bom. Todas as vezes Em que eu conversei questão com de- ele foi muito didático. Mas aí que tá. Como ele trabalha com pessoas, Mas aí que tá. aí é outro capítulo à parte. Só que a porque- gente sabe que esses bancos são cascudos já. Eles estão ligados qual é que é. Não, você não tá entendendo. questão não é essa. Não é sobre A casca. questão não é, a questão é que, tipo assim, casca importa quando você vai levar uma porrada. A gente não tá falando de levar porrada aqui, a gente tá falando de 2 martelos se encontrando. É uma outra parada. Não é casca. Mas será que eles não estão esperando isso? Você acha que Team e robô não sabem o que vem com Não, certa- não. Sabe, mas esse é o aí que ponto. Você acha que eles vão ficar mas- levando porrada? Mas não... Conflito, ele é bom se ele acaba uma hora e gera uma resolução. Sim. Mas Até entendi o que vocês estão falando. Tem conflitos entendi. que não são resolvidos. Tipo, Não, se porque assim, porque a gente se um sabe que tem quer jogadores, perder- às vezes, mais floquinho de neve, que toma porrada, Ah, não, aí... vira água e vai pelo ralo. Mas, cara, isso é bom. No caso dele, se é um jogador mais fraco, tipo assim, mais fraco em... Vai só ouvir o cara fazer e vai fazer, entendeu? Ou não, ou pode derreter. Tem um ele- ponto outra importante pessoa que vai aqui. ouvir ele. Tem um ponto importante nessa equação inteira, que é um ponto que é vital, mas é um ponto que o Stardust odeia, e ele falou isso aqui, ele teve tipo um treco na hora. A Luciana tá lá. Não tá? A Luciana tá lá. Foto, batida. Treinadora, ou psicóloga da campanha campeã da Red. Ano passado ela estava, acho que eu não posso falar onde ela tava. E agora ela tá na Loud. Que é o ponto que, tipo, se der problema, ela tá lá pra isso. Só que o Stardust já falou publicamente, ele acha psicólogo, trabalho psicológico, palhaçada. Ele dava risada na cara do psicólogo. Ele falou aqui. Quando a gente começou a falar sobre psicólogo, a Karina até, ela falou que quando ela traduziu, que ela suavizou o que ele falou, porque ele acha um absurdo. Tipo, alguém precisa de psicólogo, você tem que fazer o seu trabalho, faz o seu. Faz parte É da cultura. parte da cultura coreana, Mas né? é, assim, realmente esquisito. Uhum. Bom, Vamos ver. ainda candidato total ao título número Total. 1 principal, Não tem como falar. Mas a Loud, esse ano, eu sinto que a armadura invencível tem algumas... É o desafio agora. Tem alguns cracks. Só vai ver se alguém vai ser forte o suficiente pra transpor É o e ameaçar de Siegfried. fato. É o Siegfried, pra você que conhece cultura nórdica. É. Vamos ver se o único spot de fraqueza que a Loud terá será explorado. Senão o Siegfried será o Cavaleiro Imortal.